Então, gente, como eu estava falando para vocês, né? Essa tênia, ela sobrevive muitos anos dentro do hospedeiro, justamente porque a relação, ela tende ao equilíbrio. O parasito, ele não quer que o homem provocar um dano grave ao homem, né? Então ela expolia o suficiente para não levar um problema grave ali para o homem, tá? Ela expolia um pouco, mas como o homem se alimenta bem, né? Tendo hábitos de vida normal, então ele acaba que não tem sintoma nenhum. Tanto que a maioria dos casos de pacientes com teníase, né, com essa parasitose, os pacientes são assintomáticos. Por que eles são assintomáticos? Justamente porque a relação, ela tende a esse equilíbrio, tá? No máximo, assim, vai ter sintomas inespecíficos, uma diarreia, uma dor abdominal, mas muito esporádico. Geralmente, o paciente não sente nada. A não ser, claro, aqueles casos que a gente comenta, né? Criança, idoso, imunocomprometido, que aí são grupos específicos, né? Mas um adulto, geralmente ele não sente nada, e como ele é assintomático, ele nem se preocupa em tomar um antiparasitário, né? E por isso que fica vários anos aí com esse parasito, né? E como que ele sobrevive tanto tempo? Porque a maioria dos parasitos que a gente fala, eles acabam morrendo, né? Depois de um certo tempo. Porque o corpo dele é tão alongado, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Aqui, ó, nessa, onde está a letra Ezinha aqui, é onde está o escólex, é onde está a cabeça. Olha o corpo desse parasito, né? E aí, as proglotes, aí tem a cabeça, o pescoço, e aí começa o corpo. As primeiras proglotes do corpo são as proglotes jovens. As proglotes do meio são as proglotes maduras. E as últimas proglotes são as proglotes grávidas, tá? Então, as proglotes grávidas, são essas proglotes que vão sair junto com as fezes. E uma informação importante aí para vocês também, tá? As proglotes grávidas, as proglotes, elas são hermafroditas. Vocês sabem o que é ser hermafrodita? Vocês sabem o que é isso? O que é ser hermafrodita? Tem os dois sexos num indivíduo só. Exatamente, né? Então, em cada proglotezinha tem o órgão reprodutor feminino e o masculino, tá? Então, tem os dois na mesma proglote. Então, a proglote, ela faz a autofecundação. Por que ela faz a autofecundação? Porque tem o órgão reprodutor masculino e feminino, né? Então, essas proglotes maduras, elas fazem essa autofecundação e aí elas ficam cheias de ovinhos. E as proglotes cheias de ovos é o que a gente chama de proglotes grávidas, tá? E são essas proglotes que vão se desprendendo do corpo do parasito e indo para o meio ambiente, sendo liberada ali junto com as fezes, tá? Por isso que quando vai desprendendo proglotes grávidas, novas proglotes vão sendo formadas ali no corpo do parasito. Então, sai proglote, nasce nova proglote. Sai proglote, nasce nova proglote. E assim sucessivamente. Então, por isso o parasito ele fica anos, anos e anos e anos dentro do hospedeiro. E outro detalhe, gente, esse parasito ele atinge metros e metros e metros, tá? Esse parasito ele pode atingir até 12 metros. Como assim, professora? Fala direito. 12 metros? Mas a pessoa tem 1,60 m, 1,80 m. Como assim 12 metros de um parasito dentro da pessoa? Lembra que eu falei para vocês que ele é um plateuminto? Que ele tem um corpo achatado? Como ela tem um corpo achatado, ele não ocupa muito espaço. Ele não é igual ao Ascaris lumbricoides, que ele é cilíndrico e enovela e forma aquele bolo, noveiro, né? Não. A tênia, ela é fininha e ela vai se sobrepondo ali no intestino. Entendeu? Então, ela atinge, olha só, a tênia sólio, ela pode atingir de 1,5 m até 8 metros.
A tênia saginata, ela atinge de 4 a 12 metros, tá? Então, realmente, ela é tensa, né? Sobrevive, ela é muito grande e sobrevive por muitos anos. Vamos lá, então, para as principais diferenças entre tênia sólio e a tênia saginata, né? Uma diferença nós já comentamos que está na cabeça. Então, eu nem terminei de comentar, né? Na hora que eu estava falando, o Zoom fechou, né? Tem aqui as ventosas, né? Então, as duas tênis têm as 4 ventosas. Por que que aqui a gente não está vendo a quarta ventosa? Porque ela está do outro lado, né? Mas a tênia sólio tem 4 ventosas e a tênia saginata também tem 4 ventosas. Mas uma diferença que vocês observam é que a tênia sólio tem esse cabelinho aqui. Estão vendo o cabelinho aí dela? Esse cabelinho a gente chama de rostro e acúlios. Esse cabelinho é como se fosse um gancho, que ajuda também na fixação, tá? Então, quando a gente consegue a cabeça do parasito, aí sim a gente consegue ver a diferença, mas os ovos são indistinguíveis, tá? Outra diferença, né? Outra diferença no corpo. As duas são muito grandes, né? A tênia saginata, ela é maior ainda que a tênia sólio. Olha o tanto de proglótide que um parasito desse pode ter, né? Uma tênia sólio pode ter até 1000 proglótides, a tênia saginata pode ter até 2000 proglótides. E aí vem uma diferença bem interessante, que é algo que vocês conseguem observar e perguntar para o paciente, tá? As proglótides da tênia sólio, elas saem passivamente com as fezes. As proglótides da tênia saginata, elas saem ativamente pelo ânus. Como assim ativamente pelo ânus? Gente, ela sai sozinha pelo ânus. Sozinha. Sabe assim? A pessoa vai tomar banho, vai fazer xixi. Na hora que ela tira a calcinha, ela dá de cara com um quadradinho esbranquiçado. Vou até mostrar a foto para vocês. Aqui, ó. Estão vendo aqui? Está no dedo da pessoa? Isso que está no dedo da pessoa é uma proglote, tá? Então, a proglote, ela é visível a olho nu. Então, às vezes, a pessoa relata isso. Fala assim, olha, eu achei uma coisa muito estranha. Na hora que eu tirei minha calcinha, minha cueca, né? Apareceu esse quadradinho aqui. Aí eu fui, coloquei esse quadradinho dentro desse potinho aqui e trouxe aqui para você examinar, para você ver o que que é isso, né? Então, isso é uma proglote. Quando olha no microscópio, vai ver. Inclusive, lá na plataforma digital, eles mostram as imagens das proglotes coradas. E aí vê as ramificações, dá para ver o órgão reprodutor masculino, o órgão reprodutor feminino, tá? Então, quando vocês assistirem lá as aulas da plataforma digital, vocês vão ver ali como que ela é por dentro, bem bonitinha, né? Então, tem essa diferença. A tênia saginata, ela pode sim sair ativamente pelo ânus. A sólio, não. A sólio, a proglótide da sólio, ela só sai com as fezes mesmo, tá? A saginata também sai com as fezes, mas também pode sair sozinha pelo ânus. E um detalhe é o seguinte, gente, quando essa proglótide está saindo pelo ânus, também pode provocar aquele pruridozinho, tá? Também provoca o prurido anal também. Então, na tênia saginata, às vezes o paciente pode relatar isso, que ele sentiu uma coceirinha e aí também viu a proglote ali na roupa íntima, né? Quando ele foi tirar, fazer alguma coisa, tá? Vamos lá. A outra diferença é em relação à cisticercose humana, tá? Somente a tênia sólio, até o momento, provoca cisticercose. Ainda não tivemos comprovações da tênia saginata provocando cisticercose, certo? Então, cisticercose é mais característico de tênia
sólio. Tênia saginata ainda não foi comprovado, tá? Então, a tênia sólio é aquela cujo hospedeiro intermediário é o porco. Então, daqui a pouco a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. E os ovos, né, como eu falei, são indistinguíveis. Entenderam bem essas diferenças, gente, entre a tênia sólio e a saginata? Tranquilo, né? Vamos lá. Aqui é o ciclo do parasito. Vamos lá no ciclo do parasito, que a gente tem muita coisa para anotar nesse ciclo. Olha só. Aqui, vocês estão vendo, né, um homem, uma pessoa, que lá no intestino, eles estão puxando uma setinha assim, né? E lá no intestino eles estão mostrando que no intestino desse paciente tem um verme adulto. Então, nesse paciente aqui, ó, ele tem o verme adulto, tá? Então, ele tem o verme adulto, ele tem a tênia. E a tênia está onde? Está no intestino. Quando o paciente tem a tênia no intestino, a gente fala que ele tem a doença teníase, tá? Então, um homem com o verme adulto, por que é o verme adulto, né? Com o verme adulto no intestino, o nome dessa doença é teníase. Aí o que acontece? Como eu falei para vocês, esse parasito no intestino, ele é grande e as proglotes vão sendo liberadas junto com as fezes e as proglotes estão cheias de ovinhos. Então, os ovos vão ser liberados junto com as fezes, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, até aqui, né, que os ovos, eles são liberados nas fezes, e se libera os ovos nas fezes. Se não tem saneamento básico, se não tem rede de esgoto, esses ovos vão parar onde? No meio ambiente. O que seria esse meio ambiente aí, gente? O meio ambiente é a água, é o solo, é a horta, as plantações, né? Aí vai ter ovo no alface, vai ter ovo no tomate, vai ter ovo no pasto, vai ter ovo na água, vai contaminar todo ali o meio ambiente. E aí, o que acontece, né? Tá aí os ovinhos no meio ambiente. O porquinho e a vaquinha, se eles estiverem nesse ambiente que tem os ovos, o que vai acontecer? Eles vão ingerir esses ovos. Então, o porquinho, a vaquinha, eles podem ingerir esses ovos do meio ambiente. Ele pode ingerir esses ovos através da água contaminada, através do pasto contaminado, através do alimento contaminado. E aí o detalhe é o seguinte, gente. Quando esses animais ingerem essa larva, vamos lembrar lá do que a gente falava antes da prova. O mito tem o ovo, dentro do ovo tem a larva, e essa larva depois vai se transformar em um verme adulto. Então vamos lá. A vaquinha, o porquinho, ingeriu o ovo. Quando ele ingere o ovo, o que vai ter dentro do porquinho? O que vai ter dentro da vaquinha? A larva, né? Larva. Exatamente. Então, aqui dentro desses animais aqui, ó, a gente vai encontrar a larva. E eu vou contar para vocês uma informação importante. Essa larva, ela tem um nome, a gente chama ela de cisticida. E um detalhe, essa larva, gente, ela tem tropismo por tecido. Então, a larva, ela tem tropismo por tecido. O que é tropismo? Tropismo é uma predileção. Tropismo é uma afinidade. Então, quando o ovo eclode e libera a larva vai em direção a tecido. Por exemplo, no tecido muscular.
no tecido ocular, no tecido cerebral. E aí, gente, essa larva, ela vai alojar ali naquele tecido. E aí é onde que essa larva pode alojar no músculo do porco, no músculo da vaca. Pode alojar na carne desses animais. E aí, gente, a partir desse momento, na carne desses animais vai ter o cisticerco, a larva da Taenia solium e da Taenia saginata. E aí o que que vai acontecer? O homem come a carne de porco e come a carne de vaca. Quando o homem vai se alimentar, se a carne estiver contaminada e se ele não preparar bem o alimento, ele vai acabar ingerindo esta larva. Então, quando o homem come essa carne contaminada, tá? Lembrando que essa carne aqui, ó, essa carne aqui que está mal passada, né? Ela vai estar contaminada com a larva, né? Com o cisticerco, tá? Quando ele ingere essa larva que está contaminada, ou essa carne que está contaminada, se essa carne está crua, se essa carne está mal passada, se essa carne está mal cozida, a larva vai estar lá, vivinha. Aí a pessoa ingere. Quando a pessoa ingere a larva, ele engole a larva junto com a carne e a larva vai para o intestino do homem. E lá no intestino do homem, ele se transforma em um verme adulto. E ele, adulto, né, começa a fazer a autofecundação lá nas proglotes. As proglotes ficam grávidas. As proglotes grávidas se desprendem, liberam os ovos, vão para o meio ambiente. E aí, ó, o ciclo do parasito continua. E aí é por isso que eu falei para vocês que o ciclo de vida desse parasito é heteroxeno. Por quê? Ele é heteroxeno porque para completar o ciclo de vida, obrigatoriamente ele precisa passar pelos dois seres. Se essa larva não encontra o homem, vamos supor, se a larva que está no porco não encontra o homem, ela morre. Se a larva que está na vaca não encontra o homem, ela morre. A larva, ela precisa do homem para ela se transformar em um adulto. Essa larva, ela nunca vai conseguir se transformar em um adulto no porco, na vaca, tá? Só se transforma em adulto no homem. Por isso que eu falo para vocês. Falo não, pergunto. Quem que é o hospedeiro definitivo desta doença teníase? Homem. O homem. O homem. E quem que é o hospedeiro intermediário? Se a tênia for Bovino. O porco e a vaca. se a tênia for saginata, a vaca, o bovino. Entenderam, gente? Uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Vamos lá. O parasito está no intestino. Quais sintomas que o paciente pode apresentar? O parasito está no intestino. Diarreia. Exatamente. Geralmente são assintomáticos, né? Mas quando vão apresentar sintomas intestinais. Diarreia, náusea, vômito, desconforto abdominal, né? Então, isso é que ele vai sentir. Outra perguntinha que eu tenho para vocês. Como que vocês acham que a gente vai fazer o diagnóstico dessa doença, da teníase? O diagnóstico. E aí? Exame de fezes. Exatamente, né, gente? O parasito não libera os ovos nas fezes. Então, como diagnóstico, né, a gente vai ter exame de fezes. Então, aqui, eu vou até anotar para vocês, né, que o diagnóstico, ele é feito com o exame parasitológico de fezes. Alguém sugere aí qual exame que eu posso fazer?
Qual o método? Sedimentação espontânea. Tranquilo, um método de sedimentação espontânea já é suficiente para a gente conseguir visualizar esses ovos. E outro detalhe é o seguinte, gente, a proglote, ela não é macroscópica, que eu falei para vocês, não falei? Que a gente até mostrei a imagem, né? Então, outra coisa que a gente pode fazer aqui com esse paciente, né? Além da sedimentação espontânea, a gente pode fazer a macroscopia. Na macroscopia, a gente pode fazer um processo que chama de tamização. Você sabe o que é tamização? Quem trabalha em farmácia de manipulação aí sabe o que é uma tamização, né? Tamização nada mais é do que peneirar. Então, quando a gente vai preparar a amostra, lembra que a gente comentou que a gente coloca a amostra, que a gente faz o suco de bosta e filtra essa amostra? Passa ali pela gaze, não é? Então, como as proglotes, elas são macroscópicas, quando a gente prepara a amostra e verte, né, para fazer o processo de filtração, a proglote vai ficar retida na gaze. Então, a gente também pode ver proglotes, tá? Então, o diagnóstico é feito com a identificação de proglotes pela tamização, né? Ou também a gente pode identificar os ovos nas fezes através do método de sedimentação espontânea. Mais uma perguntinha para vocês. O que vocês acham que a gente pode fazer aí como medidas profiláticas para prevenir de teníase, para não termos teníase? O que você acha que a gente pode fazer? Cozinhar bem a carne do porco e da vaca. Exatamente. Não ingerir carne mal cozida, né? Então, aqui, ó, vou para vocês, né? Como profilaxia, a gente pode ter aqui, né? Não ingerir carne mal cozida, mal passada, carne crua. Outra coisa que a gente pode fazer, gente, hoje o MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, eles inspecionam, eles fiscalizam os frigoríficos. Ai, deixa eu pegar o meu carregador que está acabando a bateria. Então, gente, as carnes, elas são inspecionadas. Então, quando vocês pegam esses frigoríficos, vocês estão me escutando? Então, quando vocês pegam um frigorífico, né, por exemplo, um Friboi, um frigorífico Goiás, né? Esses frigoríficos, gente, eles são inspecionados, tá? Deixa eu só mudar aqui, que esse fio tá me prendendo aqui. Eles são inspecionados. Inclusive, vou dar até uma dica aí para vocês, tá? Tem um concurso muito bom, um concurso para farmacêutico, não é só para farmacêutico. Pode ser vários profissionais aí da área da saúde, pode ser biólogo, veterinário, né? É um concurso para trabalhar no MAPA, do Ministério da Agricultura e Pecuária. E aí, esse concurso, o salário é excelente. Nossa, o salário é muito, 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 muito bom. Assim, um dos melhores salários na área farmacêutica que tem, tá? Salário muito bom. E essas pessoas, eles são funcionários do governo federal, são servidores públicos, mas eles trabalham dentro do frigorífico. Então, por exemplo, eles ficam todos os dias dentro do frigorífico. Então, se você vai fazer uma visita, por exemplo, no Friboi, lá tem um departamento de fiscalização onde fica esses profissionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, inspecionando essas carnes, fiscalizando o frigorífico como uma forma de levar um alimento de qualidade para a população. Então, toda vez que vocês verem um alimento, ele tem até um símbolozinho, que é de SIF, S-I-F, né? Significa que aquela carne ela foi inspecionada, foi fiscalizada, né? Então, sempre tem o selo ali, o carimbo de que aquele alimento foi inspecionado.
Quando as carnes são inspecionadas, um dos exames que eles fazem ali no alimento, né, é ver se tem cisticerco ou não. Então, as carnes que não têm cisticerco, elas são aprovadas, né, e distribuídas aí para serem vendidas. Então, quando vocês compram carnes de procedência, carnes que foram inspecionadas, né, aí você tem uma certa garantia de que aquela carne não está contaminada, tá? Agora, aquela situação que a gente vê, por exemplo, professora, minha mãe, meu pai tem um sítio e aí lá cria porco e aí a gente come o porco lá da fazenda. Que maravilha, isso é maravilhoso, né? É um porco que foi engordado de forma natural, não tem hormônio, não tem nada, excelente. Pode comer essa carne? Pode e deve, né? Carne muito boa, muito saudável. Só que não coma essa carne crua. Não coma essa carne mal cozida, tá, gente? Porque pode ser que nessa carne tenha sim cisticerco. Pensa o ambiente em que o porco vive, né? Então, tem chance sim dele ingerir esses ovos e essa carne estar contaminada, tá? Então, como uma forma de profilaxia, é não ingerir alimentos crus, né? Carne mal cozida, carne mal passada. Outra forma de prevenir também aí, né? É a questão de carnes inspecionadas, né? De fiscalização nos frigoríficos. É uma forma também que diminui, né? Outra forma que a gente pode prevenir também, gente, é congelar, tá? Congelamento também. Você pode congelar, mas é congelar mesmo, no freezer. Menos 20 graus Celsius, menos 22 graus Celsius. E detalhe, essa carne, ela tem que ficar congelada por pelo menos uns 5 dias, uma semana, tá? O congelamento também elimina o cisticerco. Que outra medida profilática que vocês podem adotar aí, gente? Vocês concordam comigo? Saneamento, né? Exatamente. Se tiver saneamento básico, se tiver rede de esgoto, o parasita, os ovinhos não vão para o meio ambiente. Então, o saneamento básico entra sim como profilaxia. E outra medida profilática que a gente pode adotar? Qual outra? Tem só mais uma que eu acho. Tratamento do doente. Bem, né? Nós temos também o tratamento do doente, né? Então, temos também o tratamento do doente. É uma outra medida aí que pode ser adotada, né? O tratamento do doente. Por quê? Porque se a pessoa foi tratada, ela não vai liberar os ovos nas fezes, não tem mais parasitose. Entendeu, gente, o que é a teníase? Agora vamos lá para uma outra doença que esse parasito pode provocar. Vamos lá. Vou até mudar a cor do meu pincel aqui, tá? Para vocês não confundirem. Vou colocar aqui, isso aqui. Vamos lá. O que pode acontecer? Esses ovinhos, eles não estão no meio ambiente? Os ovos não estão na água, não estão no solo, não está no alface, no tomate, não está na horta, ali, nos alimentos crus, né? Do mesmo jeito que o porquinho e a vaquinha ingeriam os alimentos, se o homem não tiver uma devida educação sanitária, né, de higiene, esse homem ele pode acabar ingerindo os ovos desse parasito. Então, gente, esse homem também, ele pode acontecer isso, né? Ele pode ingerir os ovos. Aí, ficou ruim aqui, né? Deixa eu mudar aqui, ó. Esse homem também pode ingerir os ovos. E aí? O que vai acontecer com esse homem se ele ingerir os ovos, gente? Da cisticercose. Se o homem ingerir o ovo vai liberar a larva. E o que a larva tem? Tropismo por tecido. Aí a larva tem tropismo por tecido. E aí essa larva, gente, ao invés de ir para o intestino
e virar um adulto, essa larva, ela vai em direção ao tropismo dela. E aí é onde essa larva, ela pode atingir corrente sanguínea e parar em vários locais. E aí, dependendo do tecido que essa larva parar, é onde vão ter os sintomas da doença, tá? E aí é onde pode acontecer o que vocês chamam e conhecem de neurocisticercose. Pode ter também cisticercose ocular. Inclusive, tem uma imagem aqui, gente, eu mostro ela para vocês. Estão vendo aqui, ó, no olho do paciente? Isso aqui, ó, é um cisticerco. É a cisticercose ocular. Isso aqui pode prejudicar a visão do paciente. Isso aqui pode levar à perda da visão do paciente, né? Então, é um outro problema. E tem também a questão da cisticercose cerebral. Aqui eu esqueci de mostrar para vocês, né? Essa imagem aqui é de uma carne contaminada. Tá vendo aqui, ó, essas bolinhas brancas? Essas bolinhas brancas aqui é o cisticerco. Se vocês olharem aqui essa carne que está mal passada, aqui também, ó, vocês conseguem ver o cisticerco, tá? Então, voltando aqui na nossa cisticercose, né? Então, como que ocorre a cisticercose? Aí, então, olhando aqui, o paciente... Ai, volta lá. Aqui o paciente vai ter, quando ele ingere o ovo, assim como vocês me falaram, né? O paciente vai ter cisticercose. Por que ele vai ter cisticercose? Porque ele tem um cisticerco dentro dele. Um cisticerco no cérebro, um cisticerco no olho, tá? Um cisticerco no músculo, pode ter também no músculo da pessoa, viu? Então, essa é a cisticercose. E aí vem as minhas perguntinhas. Os sintomas. Os sintomas vai depender do local que a larva alojar, né? Vamos pensar uma larva lá no cérebro, gente. A larva no cérebro, temos dois problemas. A própria larva. A larva, gente, com o tempo ela vai morrer. Vou ser bem sincera para vocês. Depois de uns 3 meses, 6 meses, mais ou menos, a larva morre. Aí você pensa assim, oh, que beleza, a larva morreu, curou. Não, não curou. Por que que não curou? Porque ela calcifica no cérebro. E fica ali aquela cicatriz ali, aquela calcificação, né? E aí, qual que é o problema? O seu sistema imune, o sistema imune do paciente, entende que ela é estranha. E o sistema imune tenta destruir. Só que o sistema imune não consegue. Como a gente já falou, ela é muito grande para ela ser fagocitada. Então, o sistema imune não consegue, só que ele não desiste. E ele tenta, e ele tenta, e ele tenta, e ele tenta, e ele tenta. Quando ele está tentando ali, né, vem a inflamação. O principal mecanismo de defesa é a inflamação. Então, gente, além do cisticerco, vem o processo inflamatório. E aí é onde piora a situação, né? E então, devido ao processo inflamatório, devido a esse parasito no cérebro, o que pode acontecer? O paciente pode ter muita dor de cabeça. Por quê? Porque pode comprometer ali, ó, a circulação cerebral. Então, o paciente pode ter dor de cabeça. O paciente, ele pode ter desmaios. O paciente, ele pode ter uma convulsão por causa disso. O paciente pode ter um AVC por causa disso, tá? Tudo por causa do parasito no cérebro. E o detalhe, nem sempre tem como fazer cirurgia, né? Pensa fazer cirurgia no cérebro. E até porque, vou até mostrar uma imagenzinha aqui para vocês também, o cisticerco, olha aqui essa imagem, ó, o tanto de cisticerco que tem no cérebro desse paciente. Né? Então pensa, não tem como fazer uma cirurgia num paciente desse. Como não tem como fazer cirurgia, o que a gente pode fazer com esse paciente? Medicamento. Se ele está com dor de cabeça, tenta tratar a dor de cabeça. Se ele está tendo convulsão, tenta tratar a convulsão. E também, né, diminuir o processo inflamatório no local, né? Então, tem que diminuir ali o processo inflamatório. Então, tem que também fazer o uso de corticoide. Então, ela não tem cura? Neurocisticercose. Não. Tem que tirar.
aquilo que calcificou tem que tirar. Só que como que tira? Se tiver aqui no músculo, ainda dá para tirar, né? Agora, se estiver no cérebro, não tem jeito. E no olho? No olho, às vezes também faz a cirurgia e consegue tirar, né? Mas o paciente pode ter comprometimento de visão por causa do cisticerco, tá? Então, é uma doença Professora, tensa. eu tive uma paciente que ela pegou quando ela tinha 7 anos e aí foi pro cérebro dela e aí morreu, mas o lugar onde morreu era um lugar onde dava epilepsia. E aí ela passou por tratamento para tirar, né, para fazer cirurgia, mas o lugar não dava para fazer cirurgia. E aí, tipo, hoje ela já deve ter uns 40 anos, mas ela continua tomando medicamento, porque quando ela para o medicamento, ela volta a ter epilepsia, né? Uhum. Sim, e por causa É isso que acontece. Nem sempre dá para fazer o tratamento. Se não dá para fazer, nem sempre dá para fazer a cirurgia. Se dá para fazer cirurgia, ótimo, maravilhoso. Tira, melhorou, né? Agora, se não tem como fazer a cirurgia,